Pergunta aqui, ó. Professor, me indique 4 fundos imobiliários para uma carteira de aposentadoria. Vamos lá então, nesse vídeo eu vou falar para vocês 4 fundos imobiliários. Eu fui lá, falei com os meus analistas da VG Research e perguntei quais são, na opinião de vocês, quais são os melhores fundos imobiliários para uma carteira previdenciária. Com os seguintes critérios, ó, eles que colocaram esses critérios aqui, ó. Fundo imobiliário com bom histórico, alta liquidez, uma gestão muito boa e vamos pegar um fundo de cada setor. Então são 4 fundos imobiliários, um de cada setor. Então se liga nesse vídeo que está sensacional. Vem comigo. Vamos lá então ver 4 fundos imobiliários para você se aposentar. Benefícios de investir em fundos imobiliários. Essas características aqui são comuns a esses 4 fundos imobiliários. Obviamente, há outros fundos imobiliários também que a gente tem disponíveis na Bolsa de Valores, tá? Renda mensal. Acho que uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é que eles distribuem renda mensal, dividendos mensais, ao contrário das ações que pagam a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Cada empresa tem um calendário exclusivo de dividendos. Os fundos imobiliários têm uma vantagem de ter dividendo mensal. Segunda vantagem, você tem a segurança de investir com lastro em imóveis reais. Muita gente pergunta qual a diferença de investir em fundo imobiliário e em imóveis de verdade. É a mesma coisa. Fundo imobiliário ele é baseado em imóveis. O fundo imobiliário compra os imóveis, compra os prédios, compra os galpões e aluga. E você fica com aluguel. Então, é uma forma de você investir em imóveis reais e ganhar aluguel. Então, outra vantagem está ligada a isso. Você pode investir no setor imobiliário em imóveis de altíssima qualidade que você não teria acesso, que eu não teria acesso, com pouco dinheiro. Então, você pode ter ali um pedacinho de um prédio que está na Faria Lima, um pedacinho do prédio que está na Avenida Paulista. Mas a gente consegue participar desse fundo imobiliário e consegue ganhar aluguel desse imóvel de altíssima qualidade. Então, isso também é um benefício muito grande. Outra coisa, diversificação do risco. Uma carteira de fundo imobiliário, ela tem centenas de imóveis. Se você pegar uma carteira de 10 fundos imobiliários, por exemplo, cada fundo imobiliário tem 20, 30 imóveis. Então, se você tiver 10 fundos imobiliários, você vai ter centenas de imóveis no seu portfólio. Então, a chance de estar alguma coisa errada é muito pequena. Se você tem um apartamento, 2 apartamentos, ou 3, 4 salas comerciais pequenas, e você ganha dinheiro alugando isso, se uma sala ficar vazia, 2 salas ficarem vazias, você deixa de ganhar metade, 30% da renda que você obtém naquele aluguel. Entendeu? Então, a diversificação é um grande benefício dos fundos imobiliários em relação ao aluguel tradicional de imóveis. Outra coisa muito importante é uma renda isenta de imposto de renda. A renda de aluguéis tradicional de imóveis, você tem que pagar imposto de renda. No fundo imobiliário, você não paga imposto de renda, pelo menos até hoje, né? Estamos aqui em outubro de 2025. Outra questão muito importante que as pessoas não se ligam nisso é uma renda protegida da inflação. Ou seja, os contratos de aluguel eles têm a inflação como indexador. O que isso significa? Significa que eles são reajustados pela inflação. Aqui, o apartamento aqui, onde eu moro. Eu pago aluguel e todo ano tem um reajuste pela inflação. Então, quando você pega lá um yield de 8% e muita gente acha baixo, não, o fundo imobiliário está pagando 8%, 9% é muito baixo, Vicente. O CDI está 15%. Mas, cara, preste atenção, é um yield de 8% mais o IPCA, mais a inflação. É isso aqui que você tem que levar em consideração, tá? E outra coisa interessante você pode também, investindo em fundo imobiliário, ter renda em dólar. Por quê? Através dos fundos imobiliários americanos, os REITs. Aqui é um outro produto que tem lá nos Estados Unidos, você pode também participar do mercado imobiliário americano. É um produto muito parecido com o fundo imobiliário, são os REITs americanos. Então, tem na carteira VG dólar, tá? Dividendos em dólar, você tem os REITs e temos também a nossa carteira de fundos imobiliários na carteira VG VIP, também outra carteira de investimentos da VG. Mas vamos lá falar desses 4 fundos imobiliários que eu selecionei para você aqui hoje. Eu pedi para toda a equipe da VG sentar, fizemos uma reunião, uma avaliação desses 4 fundos imobiliários aqui, trazendo para você o que tem de melhor no mercado. Lembrando que todos eles são fundos que têm essas características também. Ótima gestão, são fundos robustos,
tem caixa, não é endividado, não tem nenhum problema, tem grande valor patrimonial, tem bom histórico de resultado, tem uma boa gestão, tem alta liquidez no mercado. Então, são fundos aí ok em todos esses quesitos. Primeiro fundo imobiliário BTLG11, com um dividend yield de 9%, está abaixo do valor patrimonial, teve uma valorização de 14% nos últimos 12 meses. Vamos ver aqui mais detalhes do BTLG11. É um fundo de logística. Sempre que tiver LG, logística. Geralmente é um fundo de logística. Então, o BTLG investe em imóveis logísticos, como galpões, centros de distribuições, armazéns. Então, é um fundo gerido pelo BTG. A grande vantagem desse segmento é o crescimento do e-commerce, tem impulsionado muito o crescimento tanto de galpões quanto de centros de distribuição, armazéns também. Eles precisam de um espaço muito grande para operar. Então, a Amazon, o Mercado Livre, tem demandado muito esse tipo de imóvel. E tem que ser um imóvel de muita qualidade, bem localizado, com eficiência energética, com um pé direito muito alto. Não é qualquer imóvel que serve para esses caras. Outra coisa importante, que é uma característica também do BTLG 11, é localização estratégica. Então, o fundo ele tem imóveis em regiões importantes, próximas a grandes centros urbanos, principalmente perto da grande São Paulo. Tem a diversificação muito boa, 33 imóveis e também muitos inquilinos, que são as empresas que alugam os galpões. Então, isso reduz também o risco de vacância. Lembra que eu falei? Diversificação ajuda você a ter menor risco do imóvel ficar vazio e você receber menos aluguéis. Outra coisa interessante são contratos de longo prazo. São características dos contratos do segmento logístico. O cara vai alugar um galpão, vai investir pra caramba naquele galpão, fazer todo o processo de tecnologia, cibernético, botar lá o robozinho para pegar a compra. O cara tem que saber que aquele galpão vai ficar com eles durante 30 anos, 40 anos. Então isso gera estabilidade e previsibilidade de fluxo de receita, ok? Olha só o dividend yield, atualmente 9%. Dividend yield médio muito bom, 10% nos últimos 5 anos. Uma coisa interessante é que você percebe o crescimento, né, do dividend yield, principalmente explicado pela redução do preço. Juros aumentando significa que fundos imobiliários vão ter o preço caindo, porque as pessoas saem do fundo imobiliário e vão para a renda fixa. Quando os juros cair, o efeito vai ser contrário. Muita gente vai sair da renda fixa, vai comprar fundo imobiliário, porque tem renda mensal. A questão interessante do BTLG é essa aqui, ó, evolução dos dividendos por ação, por cota, né? Você tinha aqui um dividendo por cota de 33 centavos, aqui sim, em moeda corrente, né? 33 centavos, aqui chegou a 79 centavos em 2025. Então, mais do que dobrou a distribuição de dinheiro, de grana por cada unidade que você compra do fundo imobiliário. Então, isso aqui é bem interessante também, esse crescimento aqui do dividendo. É o que a gente quer ver, né? Dividendo crescendo. Aqui é a lista de imóveis distribuída por estado. Então, você percebe que São Paulo aqui tem 25 imóveis, os restantes estão em Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina. Então, grande concentração em São Paulo, que é o principal polo, né, industrial, comercial do Brasil. Aqui você vê a distribuição geográfica desses imóveis, locatários por segmento. Então, grande parte é segmento logístico. Você vê aqui, como eu falei, do e-commerce, 13%, mas está crescendo, o varejo também 13%. Setores principais do fundo. Aqui algumas empresas que alugam de galpões e espaços logísticos, aqui é DHL, gigante no mercado, Unilever, Açaí, que é uma atacadista, outros famosos aqui, ó, Nestlé, Amazon, como eu falei, Amazon, Mercado Livre. Então tem muita gente grande aqui, cara. Shopee, a Braskem tá aqui, ó. Então, muita gente grande alugando aqui os espaços. Aqui são alguns, são os principais, tem mais gente aqui ainda, tá? Aqui é a relação preço-valor patrimonial. Você percebe que o fundo hoje está em 1, né? Está em cima do valor patrimonial aqui, ó. Ou seja, não está caro, não está barato, está no preço. Para a qualidade do fundo, é muito interessante. Crescimento do valor patrimonial, ou seja, o patrimônio do fundo vem subindo, né? Conforme ele vai adquirindo mais imóveis. Então, aqui ele parou de adquirir, aqui ele continua o reajuste do seu valor patrimonial. Então, ele passou de 1,3 bilhões para 4,6 bilhões, 2020 até o valor atual. Então, ele quase triplicou praticamente, né, o patrimônio do fundo. Isso é muito bom, a gente quer investir naquilo que está crescendo.
tá? Próximo fundo imobiliário, KNSC11. KNSC11 tem um dividend yield bem alto, 12,7% de dividend yield. Preço por valor patrimonial aqui, em cima também do preço justo. Valorizou 8% nesse ano, então você tem 8%, mais o dividendo de 12%. Está dando aí 20% de retorno esse ano, um ótimo retorno. E vamos ver por que investir em KNSC11 pode ser interessante. É um fundo que investe em títulos imobiliários. Então, isso aqui é um fundo imobiliário que a gente chama fundo imobiliário de papel, tá? Porque ele não investe em imóveis físicos, ele investe em títulos da dívida imobiliária. Então, você tem dois tipos básicos de fundo imobiliário. Aqueles que investem em papel, são títulos, e o que investe em imóvel físico. Esse aqui, ele investe em títulos imobiliários. A vantagem é que você consegue ter aí um ótimo dividend yield também, um ótimo dividendo. A Quineia, a gestora do fundo, é considerada experiente e muito qualificada. É uma excelente gestora, a Quineia, tá? Uma das principais gestoras do mercado. Tem um portfólio diversificado de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que o fundo investe. O fundo possui uma carteira de certificados de recebíveis imobiliários com taxas atrativas, como IPCA+, CDI+, investe também em cotas de outros fundos imobiliários que ajudam na diversificação. O KNSC11 apresenta boa liquidez no mercado, que é interessante, você consegue comprar e vender tranquilamente. Então, historicamente, tem um dividend yield atrativo, que é bom, né? A gente quer o fundo de papel para ganhar uma renda alta, o que torna uma opção interessante para investidores que buscam renda através de dividendos. Foco no longo prazo, então isso aqui é importante também, o KNSC11 é considerado um fundo sólido para quem busca segurança e visão de longo prazo, sendo os fundos imobiliários de papel mais respeitados do mercado. O fundo de papel passou por uma crise muito grande recentemente. Muita gente foi para o mercado aí, teve uma enxurrada de fundos imobiliários de papel em 2019, 2020, e vários deles aí fizeram bobagem com a gestão do fundo imobiliário. Então, infelizmente, aí vários fundos de papel deram prejuízo, mas esse aqui não. Esse aqui é muito bem gerido, tem muito mais conservador, né? Ele não busca retornos muito. Quanto maior o retorno, maior o risco. Então, ele não busca aquele retorno muito exagerado, ele mede sempre a qualidade do portfólio de papéis que ele está investindo. Dividend yield do KNSC11, o dividend yield atual 12,76%, a média 14%, uma média bem alta, quase 15%, né? Você percebe aqui que o fundo ele distribui dividendo, isso aqui é o mensal, né? Ele tem aqui uma boa distribuição de dividendo em todo o período. Mensal, cada mês é uma barrinha dessa. Aqui é o total de valor, né? Então ele distribuiu 87 centavos por cota nos últimos 12 meses. Então aqui é a distribuição por mês. Cada coluna dessa aqui é um mês. Então você percebe também que tem uma boa previsibilidade, né? Um mês um pouquinho mais, um mês um pouquinho menos, mas no geral você tem uma boa previsibilidade aqui da cota. Preço por valor patrimonial. Geralmente os fundos de papel não tem muita variação nisso aqui, tá? Hoje ele está em 1, ou seja, o valor patrimonial dele é exatamente o valor do patrimônio líquido que ele tem, ou seja, o valor dos títulos que ele possui em carteira é o valor que ele tem de patrimonial. Você vê que está batendo um aqui. É assim porque é um fundo de altíssima qualidade, dificilmente ele tem um desvio em relação ao seu valor patrimonial. Você vê também que é um fundo que está crescendo, ou seja, está aumentando a sua exposição em títulos imobiliários, conforme vai aumentando a quantidade de cotista. Ele começou com 260 milhões em 2020, hoje tem 1,7 bi, quase 1,8 bi. Então, ele cresceu muito, o fundo cresceu muito, mais de 5 vezes, 6 vezes. Se você tem uma cota, o valor patrimonial vai crescendo e você vai tendo essa valorização da cota também. Então, isso aqui é muito interessante para quem investe. Próximo fundo imobiliário, TRXF11, um dividendo muito bom, 13,6%. Preço por valor patrimonial abaixo de 1, 0,97. Teve um crescimento aí na sua cota, né, valorização de 7,5%. 7,5 mais 13, quase aí 21% de valorização, de retorno, né? Valorização mais dividendo no ano. É um fundo imobiliário que investe em imóveis urbanos para varejo, ligado a varejo, supermercado, atacadista, imóveis grandes, imóveis para grandes mercados. Então, é um imóvel que tem essa característica de renda urbana. Então, tá aqui, ó, investe predominantemente em imóveis comerciais urbanos. Possui 77 imóveis, que isso é muito bom, é bem diversificado. Tem tipo varejo Big Box, são aqueles grandes, né, grandes lojas de varejo, supermercados, atacadistas, hospitais, casa de construção, etc. O fundo, os ativos estão localizados em diversas cidades e estados do Brasil. Outra coisa boa, contratos de longo prazo, que dá também maior estabilidade, previsibilidade, muito parecido com a logística também. Inadimplência baixa, o segmento de varejo é considerado mais resiliente, então isso tem um fator positivo também. O fundo tem um dividend yield em patamares superiores a 13%. Isso aqui é muito legal, né?
Você tem um dividend yield bastante alto aí, imóvel de qualidade, renda resiliente, isso aqui é muito bom. 13% hoje, com os juros altos, imagina quando os juros cair, ele vai ter uma grande destinação de recursos para você ganhar 13%. Imagina quando a taxa de juros estiver 5%, 6%. Todo mundo vai querer ganhar 13%, né? Vai começar a comprar esse fundo imobiliário aqui. Tá? E os outros também, que pagam 9, 10, por aí. Aqui o segmento de atuação, como eu falei, né, os imóveis divididos pelo segmento, tem atacadista, varejo, aqui 75% estão nesses setores, casa e construção, aqui imóveis tipo Leroy Merlin, né, aqueles que tem aqui de grandes galpões, né, que vende produtos para casa e construção, hospital e saúde. Tá? Então aqui a distribuição bem diversificada, né? Fundo bem diversificado. Dividend yield, médio 13%. Você percebe que tem uma boa resiliência, talvez seja o que menos tenha variação. Esses pontos aqui mais altos são quando o fundo faz alguma venda de algum imóvel. Isso também é bom, porque entra um dinheiro extraordinário no bolso, né? Praticamente dobra aqui o dividendo. Ó. Aqui mais do que dobrou o dividendo, né? Então aqui dobrou, né? Ó. Então você tem momentos aqui que você recebe no mês, recebe uma pancadinha aqui, porque ele vende o imóvel e distribui para os seus acionistas. Aqui o dividendo o quanto que recebe de dinheiro por cada cota, pagou R$10,50 nos últimos 12 meses. Você percebe também aqui que eu acho interessante, é o crescimento, né? Você vê que aos pouquinhos vai crescendo o valor que é pago por cota. Isso também, obviamente, é muito bom para o acionista. Eu quero ver a grana entrando mais por quantidade, por cada cota que eu possuo. Aqui é a distribuição dos imóveis por estado. São Paulo, 36 imóveis em São Paulo, principal aqui, né? Depois Goiás, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, etc. Então, muito diversificado também geograficamente, tá? Isso é muito interessante, gosto muito disso. Aqui é a distribuição geográfica por estado. Principal aqui, São Paulo, Goiás, Bahia e Rio de Janeiro. Pernambuco também está aqui, por cima. O valor patrimonial atualmente está 0,97. Você percebe que é maior do que a média do setor, né? Não que está mais caro, quer dizer que está mais caro, quer dizer que tem mais qualidade. Então a precificação dele é mais bem feita, tá? Ele tem um valuation mais bem feito. Você percebe que está, mesmo assim, está abaixo de 1, né? Dando aqui uma grande oportunidade de investimento. O valor patrimonial também, como eu falei, crescente, ou seja, é um fundo imobiliário que tem comprado imóveis, passou de 470 milhões para 3,3 bilhões, então cresceu aí pelo menos 5 vezes, né? Um grande crescimento do seu valor patrimonial, isso eu acho muito bom. E taxa de vacância muito baixa, 99,78 a taxa atual. Então aqui muito baixinha, né? Praticamente 100% de ocupação. Vacância é quando o imóvel fica vazio, sem ninguém alugando. Então você tem aqui uma vacância de menos de 1%, 0,22%. É uma vacância ridícula. Daqui é a vacância. Próximo e final, fundo imobiliário KNRI 11. O dividend yield de 8,2%. Como eu falei, não é pouco, porque é 8 mais IPCA, lembra sempre disso, é 8 mais inflação. Além disso, é o que está mais descontado aqui, com 0,89. Com 0,89 de preço por valor patrimonial, é o que está mais barato dessa lista. São todos de altíssima qualidade. A valorização de 14,8%, mesmo estando descontado, mesmo assim ele valorizou. Então imagina, 14,8% de valorização, mais 8,25% de dividendos, você tem um retorno aqui somado de 23% de retorno nos últimos 12 meses. É um retorno muito bom do KNR 11. Vamos ver por que investir nele pode ser interessante. É um fundo tipo tijolo, ou seja, investe em imóveis físicos, híbrido, porque ele investe em edifícios corporativos, logística e também em galpão logístico. Então tem os dois tipos de imóvel. Então essa diversificação ajuda a reduzir o risco. Obviamente, você não está exposto a um único tipo de imóvel. Por exemplo, na pandemia, quem investia apenas em imóvel de escritório, laje, prédio, se deu mal, porque na pandemia teve muito home office, né? Então as empresas pararam de pagar aluguel. Então, os fundos imobiliários diminuíram bastante o dividendo e vários fundos ficaram muito baratos até, inclusive. Deu bastante o preço. Foi uma grande oportunidade de comprar fundo imobiliário barato. E hoje, logicamente, já se recuperaram. Além de ter imóvel de qualidade, corporativo, galpão, ele tem também imóveis AAA de altíssima qualidade, localizado em regiões estratégicas, como São Paulo, Rio, Minas Gerais. Isso é muito importante também para quem quer ser acionista, né? Você tem uma cota, é como se você fosse o dono também do fundo imobiliário. Outra coisa muito boa é a qualidade da gestão. É gerido pela Quineia, como eu falei,
é uma das melhores gestoras de fundo imobiliário do Brasil, ligada ao Banco Itaú. Então tá aqui, ó, dividend yield do KNR11, atual 8,25, média de 5 anos 8,5, então você percebe aqui uma grande consistência no dividendo. Além disso, o dividend yield crescente, que eu acho interessante, tá? Aqui a cota, reais por cota que pagou R$ 9 nos últimos 12 meses. O que eu acho mais legal é que cresce também, até aqui cresceu, né? A partir de 2023 ficou de lado, mas uma consistência absoluta praticamente, né? Todo mês, praticamente não caiu. Em nenhum mês isso aqui, o valor caiu. Só aumentou, ou ele aumentou, ou ficou estável, né? Olha que legal isso aqui. Sensacional. Grande qualidade desse fundo imobiliário. A lista de imóveis por estado, São Paulo 15, Rio de Janeiro 4 e Minas Gerais 2. Bem diversificado também. Evolução da vacância financeira por segmento. Isso aqui é muito legal, você percebe que o fundo ele tinha uma vacância alta aqui, foi reduzindo, né? Está caindo a vacância, 5,89, chegou a 4,71, setor escritório, que tem mais vacância, escritório Rio e São Paulo. Por quê? Porque, como eu falei, né, ainda é fruto da pandemia. As pessoas começaram a ir muito para o home office, isso está diminuindo com o tempo, não é um processo rápido, né? Não vai diminuir de uma hora para outra, mas isso aqui tende a se reduzir. Mas o que? Preço por valor patrimonial. Como eu falei, é o que está mais barato, 0,89. A média do segmento, 0,86. Está mais ou menos igual à média. Está com um bom desconto aqui, né? Aqui já chegou a 1,4, tá vendo? Aqui chegou a 1, 1,3. Então, nesses momentos aqui que está abaixo, é uma grande oportunidade de comprar. E evolução do valor patrimonial, também muito interessante que o aumento, né, do valor patrimonial, ou seja, aqui deve ter, aqui é a valorização, né, dos fundos, é a valorização dos imóveis que ele já tem na carteira, e aqui ele salta que deve ser algum imóvel novo que ele comprou. E aqui continua a valorização, né, pela inflação dos imóveis. Então, outra coisa legal também, além do dividendo dos fundos imobiliários, ele valorizar pela inflação, outra coisa legal é o seguinte, os próprios imóveis, eles também se valorizam pela inflação. Isso aí ninguém te diz, tá? Então é por isso que é interessante investir em fundo imobiliário. Você tem na cota principal a valorização pela inflação e também no dividendo. Gostou do vídeo? Já tem algum desses na carteira? Coloca no comentário. Se você gosta de fundo imobiliário, se você tem fundo imobiliário, coloca aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em redes sociais e se liga aqui no meu canal. Me segue e vamos juntos. Rumo à liberdade financeira. Vem comigo!